Ok. Pessoal, obrigado pela presença de todos. A gente vai começar o segundo dia da nossa semana acadêmica. Temos duas palestras hoje. A primeira palestra do Vander, para falar sobre título grande de Informática Aplicada no Desenvolvimento de Tecnologias Médico-Hospitalares. E depois a palestra com o Alexandre Klosterman, que vai falar sobre frameworks de desenvolvimento web e a experiência que ele tem na empresa dele. Ok? Vocês têm depois tempo para perguntas, podem perguntar, anotem as perguntas aí para interagir com o palestrante, ok? Então é isso, vamos começar. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Meu nome é Vander Vigo. Eu sou pesquisador do Instituto de Engenharia Biomédica da UFSC. Eu faço parte do grupo de pesquisa lá, onde eu trabalho no Departamento de Informática Médica, dentro da UFSC, desse instituto. E vou apresentar para vocês aqui um pouquinho do que a gente trabalha, das nossas aplicações que a gente desenvolve dentro do instituto, tá? Com relação à informática, principalmente, né, no desenvolvimento de tecnologias, tanto para o médico, né, dentro da sua clínica, dentro do seu consultório ou dentro do hospital, e também a questão da educação, como a gente faz o treinamento desse pessoal na área da medicina, e questão também de equipamentos, né, alguma coisa do hospitalar. Toda a parte de sistemas dentro do hospital. Quando a gente procura na internet algo que a gente vai se referenciar em informática, né, trabalhando principalmente com essa área da saúde, a gente encontra alguns títulos, né? O mais distante aqui a gente tem computação para a saúde, tá? Todos esses títulos que eu vou falar para vocês aqui, informática em saúde. Até a gente tem a Sociedade Brasileira de Informática em Saúde. São todos termos que você vai encontrar dentro dessa parte da informática que trabalha com a saúde. Então, o que mais usualmente é utilizado o termo é informática médica. Esse é o termo utilizado para todo tipo de computação que a gente vai trabalhar com dados, né, ou registros médicos, tá? Que depois eu vou passar para vocês o que é esses tipos de informação. Só contextualizando para vocês o que é informática médica ou informática em saúde, né? Segundo a Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, né, é um campo de rápido desenvolvimento científico que lida com o armazenamento, recuperação e uso da informação, dados e conhecimentos biomédicos. Depois vocês vão ver o que é um sinal biomédico. Vou apresentar para vocês aqui como a gente trabalha com esses sinais biomédicos, né? E essas informações, né, esses sistemas vêm para a resolução de problemas e tomada principalmente no auxílio. Porque se você chegar para um médico hoje, a grande briga que você tem entre o pessoal da computação e os médicos é você desenvolver um sistema de tomada de decisão. Primeira coisa que eles não vão nem te olhar, né, porque todo o sistema vem para dar o suporte e o apoio na tomada de decisão. Porque o que eles entendem que um sistema não pode tomar a pessoa do médico para tomar uma decisão na hora de um laudo médico. Essa é a grande baque que a gente tem, né, entre o pessoal da informática e o pessoal, os médicos, né, principalmente quando a gente trabalha no desenvolvimento de sistemas na área da saúde. Essa área de informática médica, ela tem esses principais tópicos de atuação. Sistemas de informação para a saúde, é todo o sistema em que a gente trabalha com a manipulação de dados de pacientes médicos. O prontuário eletrônico do paciente, né, que é um sistema que principalmente está localizado ou focado para o ambiente hospitalar, onde a gente trabalha com a manipulação de todas as informações dentro do ambiente hospitalar. A telemedicina, né, se vocês já ouviram falar alguma coisa, eu posso comentar depois com vocês também no decorrer da apresentação, onde você já faz questão de cirurgias, onde você tem um especialista geograficamente
mais distante do que o local da cirurgia, né? Então esse especialista pode operar uma cirurgia, por exemplo, da Espanha, sendo aqui no Brasil o local onde a pessoa está, na UTI, através da telemedicina. A gente desenvolve também sistemas de apoio à medicina, né? Nesse caso aqui, vou dar exemplo depois, sistemas na área da psiquiatria, a gente desenvolve alguma coisa. Processamento de sinais biomédicos ou biológicos, a gente trabalha com todos os tipos de sinais elétricos produzidos pelo corpo humano. Então vocês vão ver também, eu vou dar uns exemplos depois, né, dos tipos de sinais que o nosso corpo produz. Eles são de amplitude mínima, né? A gente requer de instrumentação para que a gente possa fazer um processamento desse sinal em seguida utilizando um sistema. A questão da internet em saúde, né? Então a gente tem vários tipos de sistemas rodando na web, onde principalmente essa área mais focada na questão de laboratórios e também na parte da educação, onde a gente dá toda a parte de treinamento para o pessoal da medicina, e também a questão de padronização da informação em saúde, porque hoje posso dizer para vocês que em torno de 40% ou 50% dos hospitais universitários do Brasil não possuem um sistema de prontuário eletrônico. Eu cheguei a visitar o Hospital da Universidade Federal de Pernambuco, onde eles têm todos os prontuários eletrônicos do paciente, os prontuários, né, do paciente, todos eles armazenados em papel. Então você tem uma sala mais ou menos desse tamanho, onde eles têm todos os registros médicos de todos os pacientes que passaram pelo hospital. Imagina que você chegue nesse hospital, é alérgico a uma determinada medicação, e um médico precisa verificar, né, o teu prontuário para ver se você é alérgico a uma determinada medicação. Imagine numa sala desse tamanho, onde você tem diversos armários guardados todos os prontuários de cada um. No mínimo, se for um funcionário a procurar, vai levar algum tempo até encontrar essa informação. E outra, se você for de um hospital a outro que não tem um sistema, você não consegue acessar essa informação, a não ser pegar o papel, o documento de um hospital e levar até outro hospital. Quais são os principais processos e informações em saúde que a gente tem? Então, quando a gente fala em questão de informática, informática médica, informática em saúde, a gente tem a parte da pesquisa. Essa pesquisa geralmente ela é tocada principalmente pelos grupos de pesquisa dentro das universidades, onde a gente tem a parte da educação. A parte da educação a gente tem algumas, por exemplo, eu sei que a computação da UFSC ela trabalha com a questão da informática em saúde, informática médica. A gente tem questão de pós-graduação, eu fiz engenharia elétrica, mas com ênfase em engenharia biomédica, onde a gente tem o departamento de informática médica. E todos os sistemas, até unindo a questão da educação e a pesquisa, são baseados numa coleta de dados. Então você tem todos os sistemas na área da saúde, tem que ter um tipo de coleta de informação, ou de paciente, ou de análise de laboratório, algum tipo de informação tem. Você tem também, ligado a essa questão, decisões. Você tem sistemas que apoiam a decisão do médico, sistemas que auxiliam a decisão na questão da resolução de um laudo, de um exame. Você tem a ação médica, que é esse sistema apresentando apoio na decisão. Tu vai ter uma ação médica, esse médico pode fazer a prescrição de um determinado medicamento, de uma determinada terapia. Então você tem todas as informações, vai gerar o que? O teu registro médico, que é a nossa informação final, que todos os sistemas na área da saúde geram, que é o nosso registro médico. O que eu vou passar para vocês aqui, só explicando o que eu anteriormente os slides, era só uma contextualização da informática em saúde, a informática médica, que a gente trabalha. E o que eu vou passar daqui para frente são trabalhos que a gente desenvolve na UFSC. Todos eles a gente tem aplicação prática, não são somente aquele software de prateleira que a gente desenvolve e deixa lá. Todos eles a gente teve a cooperação de vários profissionais de diversas áreas, até porque a informática médica é uma área multidisciplinar. Então,
A gente desenvolve, as principais aplicações que a gente trabalha lá são aquisição ou aquisições de sinais biométricos. O que são esses sinais biométricos? São pulsos elétricos que a gente produz fazendo determinada tarefa. Nesse caso, a gente tem a eletrocardiografia. O que é eletrocardiografia? Nada mais é que o sinal elétrico produzido pelos músculos do coração. Então, quem faz ou quem já fez algum exame de eletro, vai lá com uma esteira, o médico posiciona determinados eletrodos, na pessoa. Esses eletrodos fazem com que o sinal elétrico seja convertido do analógico e passe para um sistema de aquisição, onde ele é convertido do analógico para digital, e depois do digital a gente faz todo o tratamento necessário dentro do sistema, que eu vou mostrar depois. A gente tem o eletroencefalografia. O que é eletroencefalografia? A eletroencefalografia é a atividade elétrica produzida pelo cérebro. Nosso cérebro está em constante atividade. Quando a gente pensa, a gente produz um sinal elétrico. Quando a gente dorme, a gente produz determinado tipo de sinal elétrico. Você está resolvendo uma atividade ou desafio do professor Clodoaldo lá de matemática, teu cérebro, uma região do teu cérebro está sendo ativada mais forte. Então tu está produzindo uma atividade elétrica maior em uma determinada região do nosso cérebro. E até depois eu vou mostrar para vocês que, dependendo de uma patologia que o paciente tem, vai aparecer, ou vai produzir uma determinada atividade elétrica, na qual a gente utiliza um sistema para auxiliar na identificação desse transtorno. Eu não sei se vocês já ouviram falar a questão da epilepsia, na qual a pessoa tem um apagão geral. O que é a epilepsia? É quando teu cérebro começa a funcionar de forma sincronizada. Teu cérebro inteiro começa a trabalhar de uma vez. Você tem um apagão, a pessoa cai, começa a tremer, o teu cérebro, é dado um reset no teu cérebro, a pessoa fica em torno de 10 a 15 segundos nesse estado, até voltar ao normal. Então a gente tem que desenvolver sistemas nessa área, a qual a gente faz a aquisição desse sinal e auxilie a identificar a qual a região do cérebro que está produzindo essa descarga elétrica que vai afetar todo o nosso cérebro. Essa é a questão da eletrocardiografia. O que a gente tem também é a eletromiografia. O que é eletromiografia? A eletromiografia é a produção de sinal ou pulso elétrico produzido por uma atividade do músculo. Então, assim, só do fato de eu fazer esse movimento aqui, determinados músculos já estão trabalhando e produzindo uma atividade elétrica. Então a gente vê em que estado de fadiga encontra o músculo. A gente consegue verificar através desse sinal, desse pulso elétrico. E aqui a gente tem a parte da eletrooculografia, que é a nossa sacada ocular. Toda vez que você olha para cima, olha para baixo, para a direita, para a esquerda, você produz uma atividade elétrica. Depois eu vou mostrar para vocês um equipamento na qual você faz essa aquisição. Você pode estar trabalhando com outros dispositivos. Eu acho que ontem o pessoal estava participando e viu a respeito do Arduino. Então a gente pode trabalhar também questões de pegar um sinal de eletrooculografia e trabalhar com o Arduino para fazer uma determinada atividade. Esse aqui é um sistema que a gente desenvolveu para a questão de aquisições de sinais de eletroencefalografia. Como vocês podem ver aqui, essa aqui é a tela onde o especialista tem que analisar ou tem que encontrar algo que esteja acontecendo no cérebro de uma pessoa. Nessa situação aqui, eu tenho 2 segundos de sinal. 2 segundos. Um registro médico para avaliação de crises de epilepsia é em torno de 8 horas. Nessa tela aqui eu só tenho 1 segundo. 1 segundo a 1 segundo e meio de tela. Neste caso aqui, se imagina um especialista que tem que percorrer 7 horas ou 8 horas
Dependendo da situação, tem até monitoramentos que são realizados durante uma semana inteira. E o especialista tem que passar tela a tela, tentando achar um determinado tipo de sinal na qual evidencie que determinada região do cérebro está com problema. Então aqui, cada sinal desses aqui é a junção de dois pontos que a gente tem no nosso cérebro. É feita a diferença de sinal e você gera um sinal aqui. Então aqui são 32 sinais que a gente tem por uma tela de 1 segundo. Isso até há 3, 4 anos atrás, os especialistas tinham quilômetros e quilômetros de folha para ficar analisando, identificando qual região do cérebro está sendo afetada. E aqui em cima é uma parte visual de como é tratado, sistemas que verificam como está a atividade do nosso cérebro. Vocês podem ver que a parte mais azul é uma parte onde, nesse momento, dependendo do tipo de atividade que a pessoa está tendo, o paciente está tendo, essa região azul é uma região que não está sendo utilizada ainda, e a parte em vermelho é uma região que está sendo bastante utilizada nesse momento. Então, dependendo do tipo de atividade que você vai fazer, você tem uma atividade elétrica sendo produzida no teu cérebro. Agora fica um pouquinho melhor da gente entender. Então, uma das principais funções que a gente desenvolve lá é a questão de filtragem. Então, a gente desenvolve toda a parte de algoritmo, já falando um pouquinho mais de informática para vocês, para realizar a filtragem desses sinais. Agora sim eu consigo identificar melhor a questão do meu sinal. O que eu fiz dessa tela? É a mesma tela, tá, pessoal? Essa aqui e essa aqui. Eu apliquei um filtro digital desenvolvido, um algoritmo, para fazer a filtragem do filtro NOT. Nesse caso aqui, o que é um filtro NOT? Ele elimina determinada frequência do sinal. Aquela tela anterior que você viu todo borrado de preto é a atividade elétrica produzida por uma lâmpada. A lâmpada, ela gera um pulso de 60 Hz, 60 pulsos por segundo. Essa interferência vem parar no sinal. Então o médico ele não consegue verificar esse tipo de informação com o ruído presente desse tipo. Então a gente tem que desenvolver filtros para fazer a filtragem de sinal e assim deixar o melhor visível para o especialista. Este aqui comercialmente, se vocês quiserem brincar, tá? É o Epoch Emotion. Esse primeiro aqui é um dispositivo wireless no qual você encaixa ele na cabeça e você começa a pegar todos os sinais produzidos pelo teu cérebro. Ou a maioria deles. Claro que esse aqui é para uso comercial e acadêmico. A última vez que eu vi estava na faixa de 400 a 500 reais, onde ele consegue pegar também a sacada ocular. O que você consegue fazer com a sacada ocular? Você consegue, através de um Arduino, fazer com que você pilote um carro somente olhando para os lados, para cima ou para trás. Você consegue distinguir na sacada, não sei se o pessoal está percebendo, um pico de sinal aqui, uma descida aqui e uma subida aqui. Esse pico de sinal de subida é que você está olhando para cima. Este pico de sinal para baixo, você está olhando para baixo. Aqui a pessoa olhou para cima. Então você consegue perceber o movimento que o teu olho faz, e transformar essa informação em um outro tipo de informação que você vai utilizar. Tá? Mas nada adianta, até agora eu falei para vocês que os médicos têm que passar aquelas telas N vezes até você conseguir extrair um tipo de informação. Então a gente começa a utilizar um pouquinho do conceito de inteligência artificial. Quem joga bastante sabe o que é IA. A IA é o que faz movimentar todos os personagens dentro dos teus jogos e fazer com que ela tenha movimentos próprios. Aqui a gente está trabalhando com alguns conceitos e técnicas de inteligência artificial, onde a primeira delas que a gente vai ver é as redes neurais. O que é uma rede neural? O nosso cérebro nada mais é que uma rede formada por várias conexões entre neurônios. Então o que a gente fez com a questão das redes neurais? É pegar esse conceito produzido, que a gente tem do ser humano, a questão das redes neurais
dos humanos, e convertê-las em artificiais, em um programa de computador. Então aqui em cima eu tenho com vocês aqui o desenho de como é um neurônio de verdade. Tu tem os estímulos, os dendritos, o núcleo, o corpo celular, o impulso nervoso que sempre sai do núcleo em direção aos terminais, né? Esse aqui é a questão do neurônio humano de verdade. Já o nosso neurônio artificial, né, ele tem esse formato, aonde você tem entradas, né, você joga uma entrada para o ser humano. O que é a entrada de informação? A nossa visão, nosso ouvido. Isso são entradas de informação que você vai jogar para o nosso cérebro vai interpretar e você vai executar determinada ação. E a nossa rede neural funciona da mesma forma, só que a nossa rede neural é um pouquinho burra, porque a gente treina ela, a gente tem que treinar. Esse processo que eu vou falar para vocês aqui é o que a gente faz quando a gente nasce. Se você cai um tombo porque tropeçou ali, você não vai tropeçar de novo, você vai se cuidar da próxima vez. Então tua rede neural aprendeu que você tropicando ali você caiu, e a nossa rede a gente tem que ensinar da mesma forma, tá? Como funciona uma rede neural artificial? Você tem um conjunto de entradas. Neste caso aqui, eu tenho um grid normal, uma rede neural que vai identificar um caractere. Então aqui você separa em quadradinhos ou segmenta essa imagem, né, e diz, aqui está pintado, aqui não está pintado. E você joga essa informação para a tua rede neural. A mesma coisa com o conceito que eu passei para vocês antes, que o nosso cérebro é um conjunto de neurônios interligados. Aqui também, a gente tem várias camadas, o nosso cérebro também possui várias camadas, onde você vai pegar essa informação, você vai apresentar ela para os neurônios. Os neurônios vão processar essas informações e vai gerar uma saída. Tá? Essa saída aqui, o sistema vai fazer uma determinada ação. Mas, eu apresentando essa informação, se é a primeira vez que eu estou apresentando para ela, ela vai gerar um erro para mim. Então, nessas redes neurais, essa aqui é uma multilayer perceptron, existem N tipos de redes neurais, aonde você apresenta um padrão, que eu vou chamar, ou aquela letrinha A, você vai fazer todo o processamento e gera uma saída. Só que essa rede vai dar uma informação errada. Ela vai dizer que entrou aqui uma letra C e não A. O que tu faz? Tu tem que sempre treinar. Então você pega esse valor, é feito vários cálculos matemáticos, ao qual você passa o valor desse cálculo matemático para trás, né, vai retroagindo na rede, corrigindo, né, essas informações, essas ligações sinápticas que existem nas redes neurais, fazendo com que a rede obtenha conhecimento. Com isso, agora eu utilizo uma rede neural no sistema onde ela vai identificar automaticamente para mim aonde estão os eventos epiléticos que o especialista precisa. Em questão de 5 minutos, um sistema desse aí faz a varredura de uma semana de registros, informando qual a região do cérebro que o médico vai ter que abrir, vai ter que queimar e fechar, para que o paciente não sofra mais ataques epiléticos. Tá? Então, um sistema desse tipo aqui, né, um sistema de aquisição e processamento de sinais, são utilizados aqui na questão da eletroencefalografia, para a questão de auxiliar mesmo, até na questão da cirurgia, para identificar aonde é o foco de uma epilepsia, por exemplo. Tá? Sistemas especialistas. Tá? É outra técnica de inteligência artificial que a gente utiliza, aonde ela se baseia principalmente na especialidade de um especialista. Por exemplo, ele é um sistema super inteligente para fazer determinada tarefa, né? Então ela emula toda a especialização humana em uma determinada área. Se você pegar um médico
e mandar ele consertar um computador, se ele nunca viu um computador na frente, ele não vai ser capaz de consertar um computador. A mesma coisa acontece aqui. Você tem um sistema especialista. Então a gente tem um sistema na qual ele é especialista no tratamento de pessoas em diabetes. Então você cria um sistema especialista na qual ou você ou o médico pergunta para você, faz determinadas perguntas onde o paciente vai respondendo e ao final ele dá um possível diagnóstico do que a pessoa tem. Um exemplo aqui, os sistemas especialistas, todos eles são baseados em regras. Então lá vai a primeira regra. Se você está com dor de cabeça, então é aquilo. Se você tem isso, então é aquilo. Se você tem isso, então é aquilo outro. Então é um sistema no qual você se baseia principalmente em regras. O sistema especialista ele emula todo o conhecimento humano em uma determinada área. Aqui um tipo de pergunta fuzzy, porque na área médica a gente desenvolve sistemas e não tem como você medir a dor. Quanto você está sentindo de dor? De 0 a 10. 10. Mas pare lá, o teu 10 não é o mesmo 10 que um outro paciente. Não é fácil na área médica você quantificar esse tipo de informação e você passar para um sistema. Então neste caso aqui a gente utiliza da lógica fuzzy. Um exemplo, de que cor você prefere o vinho? Branco ou tinto? Qual a certeza que você me dá nessa afirmação que você está passando? Certeza absoluta, mais ou menos, não sei, quase certo. Então o sistema ele se baseia em regras, se você gosta se você prefere vinho, qual a cor? Branco ou tinto? Com qual grau de certeza que você vai dar que você quer um vinho, como está selecionado ali, branco, para uma determinado jantar teu. Então esse tipo de sistema você tem que passar, além do que você quer, você tem que quantificar essas regras para ele poder chegar no final e te dizer assim: a sugestão para a noite de cardápio é um peixe ao vinho branco, com a salada tal e com acompanhamento tal, com 20% de chance de acerto. Uma carne de frango grelhada com determinado acompanhamento, e tal bebida com 89% de acerto. É tudo baseado em porcentagem de acerto. Por quê? Porque esse tipo de sistema aqui é um sistema que dá apoio, pessoal. Ele não vem aqui para tomar o lugar do médico. Tem que tomar muito cuidado na hora de falar isso aí, porque se for um pessoal da área médica, vem aqui e bate o sarrafo na gente aqui. Outra técnica que a gente utiliza também é o raciocínio baseado em casos. Esse aqui emula principalmente o comportamento do médico hoje. Não mais de um especialista. Porque o especialista é aquela pessoa que trabalha só naquela área. E aqui, esse tipo de sistema baseado em casos, ele emula o conhecimento global do médico, onde ele procura a solução de novos problemas que estão acontecendo, baseados em problemas antigos. Então aqui, quais são as vantagens de ter o sistema? Soluções de problemas de forma mais rápida, avaliar soluções não existindo um método algoritmo, servir de alerta para que não repitam erros cometidos no passado, atenção nas características do problema. Já vou explicar tudo isso aí para vocês. As desvantagens de se utilizar um sistema: casos não validados. Muitas vezes você tem um caso que não teve solução e teu sistema pode dar como solução esse problema. Para você não vai ser a solução, vai ser um problema. Se você colocar um caso não validado, ele vai dizer possível solução seja esse caso, e você vai adotar essa solução, e muitas vezes não é uma solução validada por um médico e pode te ocasionar erros. Resolução de um novo problema induzindo-os ao erro, possibilidade de algumas pessoas com pouca experiência não utilizarem o conjunto de casos mais apropriados. Passando o sistema aqui, vocês já vão ver. A questão do RBC, existem 4 etapas fundamentais dentro de um raciocínio baseado em casos. A primeira delas é a representação do conhecimento. Como você vai representar o conhecimento dentro de um sistema desse tipo?
as medidas de similaridade, como você vai dizer que um caso é igual ao outro, a adaptação, como você vai adaptar esse caso para a solução que tu está querendo agora, né? E o aprendizado, que é como esse sistema vai reter essa informação para ele e que vai servir para futuras soluções no teu sistema. Então, nesse caso aqui, imaginem que chegou uma pessoa, né, um paciente dentro do consultório médico e vai apresentar um problema. Vai apresentar um problema. Este problema é passado para o sistema vai buscar dentro de uma base de conhecimento todos os problemas que tem cadastrado lá, desde pessoa com gripe, dor de cabeça, dor muscular, né? Traz todos os casos. O que são esses casos? São informações de sintomas que as pessoas tinham e que agora, com esse novo caso, eu vou cruzar essas informações e vou ver qual é o caso mais semelhante, que é a recuperação da informação. Então, nesse caso aqui, meu sistema vai lá, eu apresentei um caso clínico, eu busco todas as informações do meu banco de conhecimento, né? Verifico qual é o caso mais similar, aplico a solução, eu vejo lá, a pessoa está com dor de cabeça, a solução foi ter dado uma aspirina para ele. O que o médico vai fazer? Esse aqui é o caso mais parecido do que aquele que eu apresentei. Posso ou não aplicar esse medicamento e mandar com que meu sistema aprenda, porque a revisão quem vai fazer é o médico. Esse novo caso que apareceu, ele vai dizer: bom, eu resolvi esse caso aplicando aspirina, então agora eu vou mandar que o sistema aprenda esse novo caso. Então o sistema agora retém essa informação. Numa próxima informação ou num próximo caso clínico que chegar para o médico, o sistema já vai ter aprendido que para dor de cabeça é aspirina. Tá? Esse tipo de informação que é baseado em caso. A mesma coisa que você for consertar um computador hoje. Você pode desenvolver um sistema de raciocínio baseado em caso. Se o seu computador não bipa, o que pode ser? Memória? O que mais? Outros tipos de informação, outros dispositivos. Então você tem sempre armazenado no banco de conhecimento todos os casos e qual foi a solução aplicada. Tá? Quando chegar um novo caso, o sistema vai lá e recupera dessa base de conhecimento qual foi o caso que mais chegou perto desse problema sendo apresentado. E apresenta para o especialista dizendo: quando a máquina não deu o start inicial do BIP, foi trocada a memória. Foi um caso que apareceu com 90% de chance de ser igual. O especialista pode ir lá e aplicar essa solução que o sistema apresentou. Esse aqui, só para vocês terem um pouquinho de conhecimento, tá? É as funções matemáticas utilizadas nos sistemas de raciocínio baseado em caso, onde você pega todas as informações, faz um somatório, multiplica pelo grau de importância que aquela informação tem e divide pelo somatório do grau de importância. Essa é chamada da similaridade global. E você tem para cada uma das informações uma similaridade local. Tem que dizer o quanto cada tipo de informação ela é igual, para depois fazer uma similaridade global, aonde sim vai te dizer com porcentagem quanto igual um caso é do outro que está sendo apresentado. Alguns argumentos para o uso na medicina, né? Raciocínio por casos corresponde ao processo típico de tomar a decisão dos médicos. O médico, para tomar uma decisão, ele busca casos passados, né? Para tentar resolver sempre um caso apresentado agora. E novos casos significa atualização automática do sistema. Sempre que gerar um novo caso, chega um novo caso no sistema e que o médico dá a solução para aquele caso, automaticamente essa informação vai para dentro do sistema, alimentando o conhecimento desse tipo de sistema. O conhecimento médico é subjetivo, muda com frequência e é limitado ao espaço e ao tempo, tá, pessoal? Que diz isso? Conforme vai passando o tempo, a idade vem chegando, a experiência aumenta, mas a nossa memória começa a falhar. E no sistema não.
no sistema, quanto mais o tempo passa, mais alimentado o sistema é, mais inteligente o sistema é. Tá? Essa é uma questão a ser levada em consideração. E a integração de casos com o sistema de informação desse tipo, né, utilizando um sistema de informação hospitalar, se torna muito mais simples porque você está dentro da parte da informática, então você pega informações de um sistema, joga para o outro, alimenta um sistema, alimenta outro, se torna muito mais simples a utilização do sistema desse aí. Aqui a aplicação prática do sistema na área de psiquiatria, tá? Esse aqui eu até participei no desenvolvimento do sistema web, o Euristia. O que consiste um sistema dessa forma aqui? Quando você vai a um psiquiatra, não chegue pulando, nem dançando, nem falando alto. Porque na medida que você abre a porta, o psiquiatra já está te analisando. Ele já está respondendo a um questionário, por exemplo, nesse caso aqui do sistema, aonde está vendo qual é seu comportamento ao chegar no consultório. Tá? Então aqui, neste caso, ele vai passando todas as informações. Claro que aqui é nome, sexo, o gordo não está aqui ainda, né? O médico vai fazendo uma entrevista, vai entrevistando o paciente e automaticamente vai respondendo a esse questionamento. Ao final da consulta, o médico clica no botão aqui, verificar casos na base. E questão de 1 minuto, nem isso, dependendo da quantidade de casos que você tem, o sistema de apoio lhe volta dizendo: com 89% de chance esse paciente tem esquizofrenia crônica. Com 79% de chance esse paciente tem loucura total. Com 10% de chance esse paciente não tem nada, está bom. Então assim, o médico verifica essas informações, é óbvio que ele vai partir para analisar qual é o caso que deu mais semelhança com o que ele estava entrevistando, que deu 80%, lá vai por cento, e vai ver qual foi a solução que foi dada a este caso que era similar ao apresentado. O médico pode ou não sugerir a mesma solução. Tá? Esse aqui é um sistema que desenvolveu baseado em casos. Outra área que a gente trabalha também é a questão da modelagem matemática, onde o sonho da humanidade é prever o futuro. Ainda a gente não consegue muito prever o futuro, mas com o modelo matemático a gente quase consegue chegar, eu digo que 98% das chances na área médica a gente consegue modelar. Tá? Um exemplo: análise dinâmica da lesão renal aguda. Creatinina é uma substância na qual você tem nos rins, quando você tem uma inflamação, uma infecção, começa a produzir uma determinada taxa por dia. Então o que é feito? É feito um modelo matemático onde você pega 2 ou 3 dias desse paciente, joga num algoritmo que ele vai dizer daqui a 5 dias se é necessário ou não esse paciente fazer uma cirurgia, um transplante de rim. Já existe hoje modelos matemáticos capazes de prever isso aí. Tá? Então aqui é outra parte da computação também envolvendo a questão da matemática, ou propriamente um sistema cardiovascular também que envolve toda a parte do coração e a circulação sanguínea, né? Onde você pode fazer um modelo matemático na qual você pega e vai obstruir uma veia e ver se esse sangue consegue chegar a determinado tipo de órgão. Então você consegue fazer um modelo matemático e também prever qual é a quantidade de sangue que vai chegar até esse determinado órgão. A gente desenvolve também a questão da educação médica, os treinamentos, né? Não é só questão de sistemas de processamento e utilizando inteligência artificial, né? Mas também a parte da educação, aonde você tem sistemas web, né, tipo lá do Saúde e Educação, que você faz toda a parte de aprendizagem do pessoal da área médica. Então aqui você tem um portal onde tu acessa informações de tutoriais na área da medicina, que é a parte ambiente administrativo do sistema, onde você faz o cadastro tutorial, você faz todo o cadastro, né, como se fosse um Moodle. Para quem conhece o Moodle,
né, e disponibiliza as informações lá de tutoriais. Essa aqui é a parte dos tutoriais, onde você tem animações, tem a parte de conteúdo, tem a parte de história, correlação clínica, mão na massa e autoavaliação, né, todo para... Isso aqui é aplicado principalmente nas disciplinas iniciais dos cursos de medicina e enfermagem, no qual você faz todo o treinamento, as aulas dos professores são ministradas todas através desse sistema. Outra área também na parte de educação que a gente trabalha é a questão de modelagem ou simulação computacional. Agora que começa a ficar legal a brincadeira, tá? Que a gente vai começar a utilizar, tá, a realidade virtual para trabalhar com questão de educação na área médica. Então, permitir e fornecer imagens tridimensionais de alta resolução, representando os fenômenos que estão acontecendo em uma parte do organismo de um paciente. A realidade virtual já vem contribuindo para o planejamento terapêutico, desenvolvimento de modelos, dinâmica de sistema respiratório, crescimento de tumores, difusão e absorção de fármacos e no aprimoramento de cirurgias à distância e até o treinamento delas. Aqui, pessoal, eu vou mostrar para vocês também, quero ver se eu consigo mostrar também ao vivo para vocês aí. Aqui é a questão dos ambientes 3D, aonde o aluno pode entrar como se fosse um jogo, você navega, né, ou anda, caminha por toda a sala e faz os experimentos necessários que estão naquela aula. Nesse caso aqui a gente está tendo um laboratório, onde você está vendo um microscópio, as pipetas e um quadro, onde você vai ter que seguir passo a passo toda a questão daquele experimento que tu vai ter que realizar. Tá? Aqui é as ferramentas que a gente utiliza, o 3D Max, para quem conhece, é um sistema para realizar modelagem 3D. Tá? Então nessa ferramenta você faz todo o cenário, tu monta todo o cenário que você vai utilizar nesse ambiente, e utilizando uma outra linguagem que a gente utilizou, que é o VRML, tá? Para ser disponível na web, tá? Para fazer todas as ações dentro desse ambiente. Então aqui você tem a questão da arquitetura,